Sexto mandamento, Êxodo capítulo 20, sexto mandamento. Não matarás. Repete comigo, não matarás. O texto é bem claro e nos diz, não matarás. A gente tem uma falsa impressão de que esse mandamento não é para nós. Quando você diz, não matarás, você ouve esse mandamento, e a primeira impressão que chega ao teu ouvido é o seguinte, não, isso não é para mim. E a gente logo lembra daquelas pessoas que estão cumprindo pena na cadeia. E a gente diz, esse mandamento era para ter sido cumprido por aquele que foi preso. Mas esse mandamento é para nós. Porque todos nós temos um potencial muito grande de cometer toda sorte de torpeza nessa vida. Todos nós nascemos debaixo da herança adâmica. Tivemos o nosso curso desviado para a glória de Deus pelo sacrifício único de Jesus Cristo, sem mérito nenhum, meu e seu. Mas, enquanto esse corpo corruptível não é glorificado, porque essa é a nossa esperança desse homem que foi eleito, justificado, esse homem um dia vai ser glorificado. Nós passaremos por essa tão grande ressurreição. Romanos 8, 28 nos assegura isso. Mas enquanto isso não acontece, nós temos um processo de santificação na vida para aprimorar a nossa identidade cristã. E essa lei do Senhor é didática e pedagógica para nos ensinar como viver nesse processo da vida cristã. Pastor, mas se eu matar, eu vou perder minha salvação? Não. Mas você vai cumprir, talvez num país que você esteja, uma lei terrível e que é justa. Aí eu vou chegar num ponto ético que vocês vão falar assim, meu Deus, isso é assustador, mas vocês vão entender biblicamente. Então, quando eu deixo de observar esse mandamento para a santificação, repito, não para a salvação, porque ninguém conseguiria ser salvo cumprindo isso aqui, porque nós éramos injustos. Mas quando você observa esse mandamento para a santificação, você está evitando muitos males na sua vida. Esse é o propósito da lei, refrear essa vida de pecado que a gente tem. Santos e pecadores ao mesmo tempo, conforme dizia Lutero. E como pecadores, nós precisamos da lei de Deus, do mandamento do Senhor, como forma de orientação, de cumprimento de vida ética. E essa lei nos oportuniza conhecer quem somos. Através dessa lei, você reconhece quem você é. Primeiro, quando diz não matar, você lê esse mandamento e você reconhece que você tem a capacidade de matar. Ou você acha que quem matou na vida foi só homens maus, sociologicamente falando? Homens que não tiveram oportunidade de ter uma educação? Não. Pessoas boas também cometeram esses crimes. E podem cometer esse tipo de crime. Você e eu temos essa capacidade de cometer esse tipo de crime. Esse mandamento é para nós. Não é para o bandido. É para o bandido e é para nós.
dependendo da circunstância que você esteja, você precisa se controlar bastante para não cometer loucuras na sua vida. É por isso que esse mandamento é válido. Essa lei oportuniza conhecer quem somos e reconhecemos a nossa incapacidade de nos salvar. Porque se fosse para cumprir todos os mandamentos para sermos salvos, primeiro, só Cristo fez isso, cumpriu a lei, na sua integridade. Por isso, fomos alcançados por essa tão grande salvação, porque Ele cumpriu. Agora, como salvos em Jesus Cristo, nós temos a observância disso. Como salvos em Jesus Cristo, nós observamos isso aqui para nos identificar com Ele que cumpriu. Se Jesus cumpriu e nos salvou, nós observamos para nos identificarmos com Ele. Quando você olha para a lei de Deus, as institutas falam uma coisa muito interessante, que nós nos esvaziamos da nossa própria opinião, da nossa própria virtude, e somos despojados da confiança da própria justiça, porque nós temos uma justiça própria que é muito terrível. A gente diz, nós dizemos para nós mesmos, nunca eu farei isso. Nunca eu vou praticar esse tipo de coisa. E a gente até aponta para o outro que praticou e diz assim, esse aí está perdido. E até diz que o cara perdeu, né? A salvação em Cristo, porque o cara cometeu o mais profundo ato abominável. Tinha um professor meu chamado Cláudio Fonteles, que ele dizia assim, não confunda Garibaldi com balde do Gari. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus, esse Deus que nos tocou, está tocado. A gente sabe que não tem volta, graças a Deus por isso, mas nós precisamos ter uma vigilância contínua. A lei mostra a consciência da nossa miséria. Ainda mais que não é o direito nosso seguir a tudo aquilo que foi incitado. A alma tem uma libido que nos incita a fazer coisas terríveis. Então o Espírito de Deus usa esses mandamentos para moldar o nosso coração. Por que falar sobre o mandamento não matar? Para que seja alimentado na nossa alma constantemente o temor de Deus, a reverência ao Senhor, o amor, uma glória que é devida a Ele que criou. Quando você cumpre esse mandamento, você está dizendo assim, eu estou glorificando a Deus, porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu não estou tirando a vida dele. Quando a gente olha para os mandamentos de Deus, tem uma coisa terrível que acontece hoje, que é o chamado antinomismo. O que é o antinomismo? A gente tem falado sobre ele. O antinomismo é o pensamento segundo o qual, pelo fato de já estarmos salvos, nós não temos a obrigação de observar os mandamentos do Senhor. Mas é justamente pelo fato de termos sido achados por Ele, que nós precisamos nos identificar com Ele. Isso não é lógico? Justamente pelo fato dele ter nos encontrado, ter colocado essa lei no nosso coração, é que dia após dia nós nos identificamos com Ele. E como é que nós vamos nos identificar com Ele? Ah, pastor, é a graça. Não, sim, a graça é o fundamento. Mas a graça, ela é acompanhada
da obediência. A graça não é algo abstrato. A graça precisa ser acompanhada da obediência. Para a sua salvação, você não teve que obedecer nada. Você foi salvo sem merecer. Mas a sua vida cristã, você precisa de graça, você precisa de obediência. Segunda coisa, você evita o relativismo moral. Porque como você disse que já está garantido, isso é muito importante você saber. Só que, pelo fato de nós estarmos garantidos, não significa dizer que nós vamos afrouxar as rédeas. Então, o relativismo moral é outro ponto também muito complicado na vida do ser humano, que precisa ser tratado. O terceiro ponto que eu queria destacar aqui é uma coisa que está acontecendo hoje, chamado desigrejamento. A sensação de já estar definido com Deus pode gerar um princípio do desigrejamento na vida da pessoa. E nós temos que entender que a santificação é um ato em relação a Deus e em relação ao próximo. Então, se eu não suporto viver com o meu próximo, a quem eu vejo, eu desonro a quem eu não vejo. E isso precisa ser tratado. Se você acha que pode cultuar a Deus em casa, você está dizendo a seguinte coisa: a minha santidade depende só de Deus. Não, você está completamente enganado. A sua santidade, ela é vertical e ela é horizontal. Amar a Deus e amar o próximo. Quando eu me furto a me relacionar com os meus irmãos, eu estou me furtando a não conhecer os seus erros, a não suportar as suas debilidades. Porque nós somos tendenciosos a não querer suportar a debilidade do próximo, não suportar a fraqueza do nosso irmão. Isso causa ojeriza. E eu não estou condenando quem está assim, não. Porque isso é um sentimento que todos nós temos. De vez em quando a gente fala assim, não quero ver ninguém. Você acha que eu não falo isso também, não? Claro que eu falo. Tem dia que você acorda, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero atender telefone, não quero mandar WhatsApp, não quero receber WhatsApp. Cara, finge que eu morri. Não é assim com você também? Ou só eu que tenho essa TPM aí? É assim, a gente acorda. Mas o problema é que a gente está transferindo isso diariamente e está jogando isso para a cristandade. E a gente começa a não querer mais suportar ninguém. Porque são tudo pecador, como você também é, como eu também sou. Então, esses mandamentos, os primeiros é em relação a Deus, os outros é em relação ao próximo. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes, amar a Deus e amar o próximo. Ah, pastor, mas Jesus resumiu, mas o que ele está resumindo é os 10 mandamentos. A primeira metade, você cumpre o amar a Deus, e a segunda metade, você cumpre amar o próximo. Essa lei nos ensina que o nosso culto precisa de observar a justiça, a santidade e a pureza. E quando você olha para a lei, você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós sempre vamos querer ultrapassar essa justiça de Deus e cumprir a nossa própria justiça. Por que Jesus não abirrogou a lei? Primeiro, porque faz parte do processo da Trindade. Deus deu a lei, Jesus, Filho, vai chegar e chutar a lei. Como se fosse aquele filho irresponsável que pegasse o que o pai construiu e jogasse fora. Muito pelo contrário. Ele cumpriu. Mateus 5, nós vamos ver daqui a pouco tudo sobre isso. Esse é um parâmetro para que a gente deixe de exercer a nossa justiça. Nós sempre somos inclinados a ir além da justiça de Deus. E Deus traz uma regra de justiça perfeita. Essa lei é uma regra de justiça perfeita. Ela vai além da nossa justiça. Ela vai muito além da nossa justiça. Quando a gente faz uma ponte para Jesus Cristo, para o Novo Testamento, a gente entende essa lei.
A ideia principal da lei que Jesus trouxe a explicação no Sermão da Montanha. O que é que Jesus faz no Sermão da Montanha? No Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus, ele traz a intenção da lei. A intenção da lei não era meros cumprimentos externos. Eu vou deixar de matar simplesmente para que eu não viva algum tipo de condenação da sociedade. Mas eu continuo matando de forma velada, sem que ninguém perceba. Então Jesus pega os discípulos, sai da multidão e diz para os discípulos: olha, vamos para um lugar ali, e eu vou ensinar para vocês o seguinte. Vocês estão achando que são crentes porque vocês não matam fisicamente? Vocês não pegaram a faca e mataram ninguém. E vocês estão se vangloriando diante disso. Mas eu vou dizer para vocês que a intenção da lei não é mostrar simplesmente atos externos. Porque os fariseus, Jesus conhecia muito bem a intenção do coração deles. Eles eram observadores da lei. Mas como Jesus conhecia a intenção do coração deles, Jesus classificou essa turma de sepulcro caiado. Porque exteriormente eles estavam cumprindo as normas, mas interiormente eles estavam achando que estavam se escondendo de Deus. Então, o grande problema da vida cristã, às vezes, é que aparentemente nós somos crentes. Nós demonstramos isso porque o cristão ele tem uma repugnância a ser descoberto. O cristão tem repugnância à desonra pública. Nós somos marcados por isso. Nós temos uma repugnância à disciplina. Deus o livre se alguém souber de alguma coisa que a gente faça nessa vida, não é verdade? E Jesus está censurando justamente esse tipo de pensamento. Então você deixa de cumprir alguma coisa exteriormente. Por exemplo, semana que vem o pastor Maurício vai falar do adultério. Eu não vou trair. Ninguém vai descobrir nada porque eu não vou trair. Mas interiormente trai o tempo todo. Então, quando Jesus chama os discípulos para o Sermão da Montanha, para o Sermão do Monte, ele quer ensinar o que a lei significa de fato. Jesus não mudou a lei. Jesus não abrogou a lei. Ele só deu a aplicação prática do dia a dia. O que Jesus quis trazer no Sermão da Montanha é que a honestidade ela não pode ser somente exterior. Mas ela precisa ser uma justiça interior e espiritual. Então, essa lei vai muito além do cumprimento externo. Ela vai muito além. O texto que nós lemos, capítulo 20, versículo 13 de Êxodo, o verbo aqui trabalha uma distinção entre homicídio e assassinato premeditado. E o verbo aqui não é aplicado ao povo de Israel durante o período de guerra, porque você pode estar perguntando aí, pastor, o texto está falando para não matar. Mas no Antigo Testamento tiveram vários casos de homicídio. Em casos de guerra, por exemplo. Quando Israel, o povo de Deus conquistou Canaã. Você acha que foi pacífico aquilo ali? Foi pacífico? Teve morte? Teve. Como é que a gente faz uma aplicação disso? Porque o texto aqui está falando para não matar. Só que na Bíblia está falando que houveram homicídios. Há casos que não houve uma intencionalidade de praticar o mal. É isso que esse texto, quando a gente estuda toda a parte das línguas, no hebraico, por exemplo, a gente começa a entender
que em casos específicos onde houve homicídio, autorizados pelo próprio Deus, aí que pega, né? O ruim de expor a Bíblia é isso, né? O ruim entre aspas, né? Que é bom. Exposição bíblica é ótimo, mas quando você começa a expor, você começa a entrar em coisas que você nem imaginava na vida. Há casos que Deus permitiu. Ele é soberano. Ele faz o que quiser. E em casos específicos onde Israel teve que conquistar e houve morte, ele sabe o porquê, a soberania dele que manda. Você vai encontrar na Bíblia. E eu sei que você vai me questionar depois, então antes de você me questionar, eu já estou te dizendo. Por exemplo, a pena de morte. Aí você vai sair daqui e vai querer me bater, mas não tem nada não. Já havia sido autorizado em Gênesis 9:6. Então, o que a gente pode aprender com o princípio não matarás? Que a regra é: perdoe as injúrias, pague o mal com o bem, conforte os aflitos, proteja-os e defenda os inocentes. Westminster que fala sobre isso. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é justamente em circunstâncias onde há um quebramento desse mandamento. Eu vou te falar uma exceção: legítima defesa. Legítima defesa, a lei de todos os países praticamente permitem a legítima defesa. O que você está fazendo na legítima defesa? Você está matando. Um policial está lá. Quem é que deve morrer? O bandido ou o policial? Bandido. Porque o policial está resistindo à autoridade. E Paulo diz lá em Romanos 13, olha, não faça isso. Não faça isso. Então é bíblico. É bíblico. Agora, há casos extremos, que a pessoa não ofereceu resistência, a gente vê muitos casos assim, infelizmente a pessoa não ofereceu resistência, por isso a justiça tem que julgar isso. Então, a gente precisa entender que a regra é não tirar a vida de ninguém, mas existem casos de justiça pública, de guerras legítimas, ou de defesa necessária. O texto aqui, nos escritos hebraicos, nos ensina a questão de matar sem autorização, ou por maldade. Aí a lei penal fala do excesso, no tipo penal. O excesso. Você foi se defender com legítima defesa, com o Instituto Jurídico da Legítima Defesa, mas você foi além. Você exerceu um direito, mas você exerceu o direito com requintes de crueldade. Você foi além, não precisava ir tanto. Isso é bíblico. Então, quando você não tem autorização ou por maldade, é isso que o texto proíbe. Agora, o caso de Hitler, por exemplo. Não queira comparar a conquista de Canaã, que houveram mortes, por autorização de Deus. Não queira comparar isso com o Holocausto. Que tem os esquerdistas que ficam comparando isso. Não são todos, mas tem alguns que ficam comparando. Tem uns na UNB que eu estou lutando com eles, às vezes, no inbox, que, rapaz, as ideologias são terríveis. Não queira comparar relatos bíblicos com casos de extrema crueldade. A Alemanha reconheceu a crueldade que eles cometeram através de Hitler. E se redimiu, e a todo momento eles estão se redimindo. Você vê que a Alemanha hoje, ela está recebendo refugiados. Se vocês não sabem, gente, a Alemanha hoje, ela pode se tornar o maior campo missionário do mundo. Porque eles estão recebendo refugiados de muitos lugares. A Gabriele Greger, você falou aqui para mim sobre isso. Os pais dela moram na Alemanha, ela falou, olha, meus pais estão começando um projeto lá com refugiados. Calvino trabalhou com refugiados em Estrasburgo. Pregou para muitos refugiados. A Alemanha pode se tornar,
já está se tornando um campo de refugiados. Então significa que eles estão se redimindo diante da história. Então há muitas controvérsias, porque o princípio diz não matar, mas há assassinatos na Bíblia. Mas há um matar autorizado, em caso de guerra, pena de morte. A gente não pode colocar Jesus, Deus, como se fosse um pacifista social, não é. Olha, por exemplo, se você olhar, por exemplo, o dilúvio. Tanta gente que morreu no dilúvio, quem matou? Deus. Eu não estou dizendo que Deus é autor do mal. Deus é justo. É porque a gente tem um conceito de justiça de Deus que é muito pervertido. Nós temos fetiches religiosos em relação a Deus que não correspondem ao que é Deus. Deus vira para a família de Noé e diz, olha, vai para a arca lá. A água, o que a água fez? Então tem casos específicos na ação de Deus. Deus não é pacifista e nem subversivo. E há muitas mortes anunciadas escatologicamente falando. Muitas. Quando Jesus voltar, vai ser como no tempo de Noé. Então não coloque Deus como se fosse um pacifista. Ele é justo. Ele não é mau. Ele é justo. Ele é justo. Então, diante desse princípio, o assassinato é um insulto a Deus. E Deus se sente tão insultado que lá, na sua palavra, Ele permite a pena de morte. E o que é que isso ensina para a gente? Ensina para a gente que eu tenho que concordar com a pena de morte? Não. Você não tem que concordar com nada. Mas, em países que existe essa lei é fruto da desobediência do homem. E estava na Bíblia essa lei. Isso é pesado, né? Não é pesado isso? Mas como é que eu vou explicar esse princípio se não for com a Bíblia? Então, a princípio, ninguém pode aplicar esse princípio de forma injusta, de forma louca, sem motivo. É tanto que eu não vou matar ninguém, a não ser que seja por legítima defesa. Se um bandido entrar na tua casa, e você tiver a oportunidade de matar ele, você mata ou não mata? Então Deus permite o assassinato em alguns casos ou não permite? As leis reforçam isso. Então, a gente precisa analisar a Bíblia de forma mais contundente. Se entrar na minha casa, primeira oportunidade que eu tiver, eu enfio a faca nas costas do cara. E não vou me sentir de nenhuma forma culpado. Legítima defesa. Por quê? Porque quem está errado é quem quer matar. Esse princípio aqui, ele aponta para quem quer matar, e não para quem quer se defender. O errado na história aqui, não é quem quer se defender, mas é quem quer matar. Porque quem quer matar está insultando a glória de Deus. Quem quer matar está insultando a imagem e semelhança de Deus, refletida naquela criatura que está sendo ofendida. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19, a palavra de Deus diz que ele não veio violar, mas cumprir. Versículo 21 ao 22, Deus aproxima esse mandamento que parecia muito distante de todos nós. Capítulo 5 de Mateus, Jesus faz com que a gente entenda esse mandamento. De fato, esse mandamento não significa somente praticar o assassinato com faca ou com revólver, mas esse mandamento nos ensina o seguinte: não penseis que vi revogar a lei, ou os profetas. Quer dizer, Deus não revogou nada daquilo que Ele tinha mandado fazer no Antigo Testamento. Mas vim cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, olha só,
Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Significa dizer que o mandamento, por menor que seja, ele precisa ser cumprido, não pode ser violado. Eu lembro daquele cara bandido do Rio de Janeiro, aquele cara que foi condenado à pena de morte lá por tráfico de drogas. Qual foi o país? Indonésia. Eu vi tanto crente com imbecilidades no sentido de, ai meu Deus. Cara, se o evangelho foi pregado para ele, e ele realmente era dos nossos, ele foi salvo. Mas ele cumpriu na carne o que é desobedecer a Deus. Esse é o fundamento para refrear a nossa impulso pecaminoso e nos santificar. Entenda isso. A nossa santificação depende disso também. Os nossos impulsos precisam ser freados. Infelizmente, o impulso de uma nação às vezes é freado com leis severas. Às vezes tem nações, como a Inglaterra, que o costume já freia a severidade da nação. Ela foi muito influenciada pelo protestantismo. Então ela adquiriu uma cultura que hoje ela não necessita de ter leis tão pesadas para frear os impactos da queda. Mas tem nações que, meu Deus do céu, o impulso tem que ser maior. E isso é autorização de Deus. Ele criou essa lei justamente para que as coisas não se debandeassem de uma forma escabrosa. Deus ainda teve misericórdia. Isso é graça comum de Deus. A graça especial é que salva. A graça comum é aquela que Deus rege a humanidade. E rege a humanidade. No versículo 21 e 22, diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao quê? Quem disse isso aqui? Jesus. Mas Jesus revogou isso aqui? Aí que tá. Não. Porque no versículo anterior ele diz, olha, não vim revogar. Nos versículos anteriores ele diz, olha, não vim revogar. Depois ele diz, olha, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Qual tipo de julgamento? Aí às vezes é uma prisão perpétua. Aí o cara vai amargar na pele. Por isso que esses tipos de juízos são muito importantes são pedagógicos, mais para quem não fez do que para quem fez. Porque para quem fez, às vezes, fica mais revoltado. Mas para quem não fez, fica pensando, meu Deus. Então, Deus usa essas formas pedagógicas para que o nosso processo de santificação seja apurado. Como nós somos muito cabeção, esses procedimentos, às vezes, são assustadores. Mas como nós somos errantes na terra, com a natureza muito corrupta, esperando a glorificação para que isso mude, para que essa corrupção acabe de uma vez, e a gente se torne santo completamente, porque hoje nós somos santos pecadores, mas um dia nós seremos santos por inteiro, porque a glorificação vai fazer isso, vai revertir a corruptibilidade em incorruptibilidade. Enquanto isso não acontece, as coisas precisam às vezes caminhar dessa forma. Agora, o que Jesus fez? Jesus aprofundou mais ainda. Olha, se você olhar com ódio, se o seu coração é um coração maldoso, odioso, se a sua intenção já é homicida, você tem que entender o seguinte: Jesus já perdoou o seu pecado. E você precisa perdoar o do outro. E em caso de justiça pública, a lei tem que agir. Que é o caso de Romanos 13. Sede submissos às autoridades. Ele está falando aí de magistrado, de juiz. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, Jesus passou por um julgamento injusto com esses caras. Naquela da noite, estavam decidindo a vida de Jesus com
com princípios totalmente distorcidos acerca dos supostos crimes que Jesus cometeu. Mas olha, se submeta. Agora, é claro que a lei ela tem pontos que divergem das Escrituras Sagradas. Se a lei está falando para casais de homossexuais, pode prender. Eu descumpro a lei. Quando eu descumpro a lei? Quando a lei da terra estiver afrontando a lei do Senhor. Mas, por exemplo, uma lei que traz um julgamento para um assassino, ela está descumprindo a lei de Deus? Está descumprindo a lei de Deus? Porque a gente olha logo pensando no nosso filho, né? É por isso que a gente tem que ensinar o nosso filho, e ele tem que obedecer para não vacilar, para não cair no julgamento da lei humana. Porque o julgamento da lei humana é reflexo do julgamento da lei divina. Quantos policiais tem aqui? Esse mandamento, ele vale para nós. Se não ouvirmos, podemos ter que cumprir as leis que são decorrentes da lei de Deus. De vez em quando dá vontade de matar um ao outro. Não dá? Não brinque com mulher em TPM, cara. Vou repetir, não brinque com mulher em TPM. O quê? Tá rindo, né? É? Tá achando que é só homem que mata mulher? Vários casos de mulher que matou o homem. Depois que ela acorda, ela pensa assim, eu acho que eu estava endemoniada, alguma coisa parecida. Não era. E o homem da mesma forma. Os pais têm que tomar cuidado por não incitar a ira dos próprios filhos também. Quantos casos de filhos que matam os pais? Às vezes não por culpa do pai, mas às vezes também. Então é um mandamento, gente, que cabe para as nossas vidas. É claro que não é só o homicídio físico, é o homicídio também da alma. A ira, o ódio. O furto não é simplesmente, nós vamos falar sobre furto, o furto não é simplesmente ir na loja e esconder uma pecinha de ouro e colocar, não. O furto pode ser avareza. O furto não é só roubar um carro, não. O adultério não é só atrair fisicamente, não. A lascívia é uma libido que pode te levar a perder sua família. Então isso precisa ser tratado. Pastor, eu vou perder minha salvação? Não, filho, não vai perder não. Mas pare de ficar calculando isso. Porque se fica calculando isso e enfia a pé na jaca, não fique calculando isso. Entenda que o princípio que está por trás desse texto aqui, desses 10 mandamentos, é um tratamento interno. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas isso que você está fazendo, às vezes está te prejudicando. Está acabando com a sua vida. Está tirando a tua paz. Está tirando o teu sossego. Está tirando a tua alegria. Está fazendo com que você não tenha segurança. O seu dia a dia, às vezes, é um dia a dia pesado e carregado. Não é porque você vai perder a sua salvação, mas porque a santidade traz para você uma leveza muito importante. A santidade traz uma tranquilidade, traz uma leveza que é sobrenatural. Entenda isso, meu irmão. Porque essa é uma das bem-aventuranças de Mateus. A justiça. Entenda isso que esse é um dos mandamentos tratados por Jesus. E entenda também que em casos específicos,
esse mandamento não pode ser considerado como tendo sido quebrado. Então, se você viu um traficante, ou outro qualquer tipo de crime, em algum país, sendo condenado à pena de morte, não se assuste. Aquele presidente daquele país sabe por que está fazendo isso. A droga quase que destruiu a Indonésia. Quem é pai, que tem filho, sabe disso. A turma aí, da civil, dos militares, sabe o que eu estou falando. Sabe. Pastor, e a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é misericórdia de Deus. Leve a palavra para o cara lá antes dele sofrer a pena de morte. E a graça do Senhor pode ter se estendido a ele, ele é salvo. Mas a família dele vai ter que ver, infelizmente, isso acontecer. Isso é pedagógico para a nossa história. Isso é pedagógico para a gente não brincar